Cara, é muito esquisito fazer esse vídeo, porque foi uma série que eu comecei não recentemente, mas com poucos episódios ela tem. Todo vídeo que eu fazia, eu tava ansioso pra fazer pelo próximo, esperar pelo próximo mangá, capítulo, pra analisar, ter minhas teorias e fazer parte de criar esse tipo de vídeo pra Berserk. Sabe, eu evitei durante uma semana nesse momento do vídeo, nesse momento que eu tô gravando, de ler esse último capítulo, cara. Esse último capítulo que o Miura fez, cara. E apesar dele ter só feito só o rabisco e tal, e a finalização tenha sido feita pelos assistentes, querendo ou não, tem o Miura aqui, cara. Dá pra sentir o Miura. De certa forma, cara, eu não consigo acreditar como ele conseguiu dizer adeus. Como é que ele sabia que isso ia acontecer? Cara, foi o momento exato. E todo momento que eu li e olhei, analisei, é tudo que o Miura queria fazer. É como se fosse um prelúdio do fim de Berserk. Realmente o fim, se ele tivesse vivo até agora e terminasse, ele mesmo. O futuro de Berserk ele é muito incerto, mas eu garanto uma coisa, eu quero ver um final. Eu não quero que esse seja o final. É certo que muita gente acha que ficou perfeito, mano, mas eu preciso do final de Berserk. Mas eu gosto muito desse capítulo 364. E mesmo que não saia mais nada, tudo bem, cara. Foi bom passar um último momento com o Miura, com o Guts, com a Casca. Cara, foi muito bom ver esse capítulo. Eu realmente vou fazer esse vídeo num mundo alternativo onde o Miura tá vivo e onde o emblema tá esperando o 365 pelas mãos do Miura. Em um universo onde a tristeza e mágoa de alguém que me inspirou a tentar fazer o meu primeiro mangá que ainda tá rolando acontecer. Alguém que não me conhece e eu não conheço ele, mas que afeta tanto minha vida como artista e que de certa forma ela estimulou mais ainda a minha criatividade. Alguém que vai me dar muita saudade e vai ser muito difícil tentar reproduzir algo que eu sempre fazia esperando o próximo capítulo, a próxima coisa criativa do Miura no mês que vem ou daqui a 5 meses. Mas vai ser difícil. Mas eu vou fazer esse vídeo depois desse início aqui como se o Miura não estivesse vivo, porque assim como todo mundo que agradeceu ali aquele aviso, vamos fazer uma última coisa aqui nesse canal como se o Miura estivesse aqui com a gente nesse mundo ainda. Esse vai ser o último vídeo que eu vou fingir isso, cara. Miura, eu sei que você não me conhece, não havia chance da gente se conhecer. E principalmente agora, no outro mundo, você nem deve estar sabendo quem eu sou, o que eu tô falando. Mas, em meu respeito e a todos os fãs de Berserk que estão nesse canal, muito obrigado. E por uma última vez, a gente vai fingir que você ainda tá aqui com a gente. Vamos fazer essa análise do melhor jeito possível. Muito obrigado, Kentaro Miura, pela última lágrima de orvalho da manhã. Fala pessoal, aqui Emblema para mais uma análise de mangá de Berserk. E hoje a gente tá aqui com 364, que no último capítulo a gente terminou com essa silhueta do Garoto da Lua. E no capítulo de hoje a gente segue mais ou menos essa vibe aí do Garoto da Lua. E é muito interessante essa interação meio que inocente entre o Guts e o Moonlight. Novamente o garoto não fala nada. E o Guts, como um bom pai, um bom pai divorciado, ele pega, brinca com o garoto, não espanta. Afinal, a gente tem um belo histórico aí do Guts sobre ele lidar com crianças, né? Desde o arco dourado, desde do arco de ouro, desde do arco das crianças perdidas, o Guts, ó, o cara pode abrir o berçário, mano. Ele é muito eficaz quando você se cuida de crianças. E o Guts merecia um prêmio de pai do ano, na moral, cara, porque o cara é um exemplo quando se trata de cuidar de criança. Ele acaba entrando e a gente acaba descobrindo, na verdade, a gente já sabia, acaba mostrando ali que achei que a opinião dela tava completamente errada sobre quem era ou o que era o Garoto da Lua, e não era o nosso querido Rei das Fadas, que esse sim tá um grande mistério, que a gente não sabe se é homem ou mulher, mas vamos descobrir alguma hora, né? Pode se ela tiver um cacetão, aí vai ser bom demais, cara, mas o que esperar dessa obra, né? Miura aí que adora desenhar coisas bem legais aí, né? Há uns capítulos atrás que tava bem na cara de todo mundo, hein? O Guts, depois ele conversa lá com todo mundo e tal, tem conversas completamente descartáveis pra essa análise. Ele pede pro pessoal levar o Garoto da Lua pra Casca, já que depois que ela se curou, ela não viu mais o garoto. Possivelmente ela se lembra dele. E eles acabam levando, já que ele não pode se aproximar dela, né? Já que tem todo aquele lance de trauma e tal. Coisa que eu não entendo, né? Já que quem causou tudo isso foi o Griffith e não o Guts. O Guts não foi o causador de tudo isso.
mas deve ser gatilho. A noite passa depois que a Casca encontra o Garoto da Lua. Aliás, ele tá pelado, ninguém se pôs a vestir o menino antes. Vão entregar o menino pelado pra mãe. E é isso aí, coisa linda, maravilhosa. Corta esse cabelo também. E a noite passa, amanhece. Enquanto a Casca tá lá com o garoto, permanece ali. Normalmente quando amanhece, ele some. Mas lembrando, é falado aqui no mangá, mais pra frente, que o tempo da ilha aqui, ele se passa de forma diferente até. E eu chuto também Oi, meu chapa. que meio que esse capítulo entregou quanto tempo mais ou menos se passou dentro da ilha, fora no mundo exterior. Quando amanhece, a gente vê o Guts treinando sem armadura, sem a Berserk Armor, e aparentemente ele acaba soltando a espada sem querer, ou por intenção, a gente não percebe muito bem, mas acredito que tenha sido sem querer. A gente vê ali que a mão dele tá tremendo e tal, ele suspeita, e ele até faz um teste, ele lança uma das suas adagas pra atingir uma fruta e não consegue. Isso é bem interessante, e daqui a pouco eu vou falar disso. Ele olha pra Berserk Armor e ele meio que fala que não vai conseguir fazer muita coisa sem ela, coisa bem interessante, mas daqui a pouco eu vou falar. E cara, esse é o momento assim que, esse é um dos momentos mais fofos, sabe aqueles momentos de filha da putinha que o Miura faz entre a Casca, o Moonlight e o Guts? Cara, é um desses momentos aqui, cara. É basicamente só o Guts com o Moonlight, coisa que aconteceu no início desse mangá e também foi muito lindo, mas não tão lindo quanto esse agora. O Garoto da Lua acaba entrando na Berserk Armor, graças a Deus que não ativou aqueles espinhos mortais, né? Coisa muito segura pra deixar uma criança entrar. E nesse momento o Guts e o Moonlight começam a brincar de cavaleiro. Cara, realmente é muito fofo, é um daqueles quadros assim que dá pra sentir muito amor e você pode ficar ali imaginando mais coisas. É um daqueles quadros, é uma daquelas páginas que você cria um pouquinho mais, um quadro a mais, 2 quadros a mais. Só que eu acho que acabou muito rápido, acabou rápido demais. Infelizmente, esse momento muito bonito acaba muito rápido. De repente o pessoal tem que encontrar o Moonlight, a Casca, a Farnese, a Sheer, que estão procurando pelo Moonlight. E o Guts, como um bom pai divorciado que não pode ter a guarda do filho e ver ele escondido, ele se esconde atrás das árvores e manda o Moonlight voltar pra mãe dele, que tem a guarda da criança completa. Bem, é o Miura aí, puta crítica social, né? Márcia, por favor, deixa eu ver o guri. 1000 conto, não tem condições de pagar isso de pensão. Voltando pro vídeo, aliás, eu acabei deixando escapar bastante coisas, alguns diálogos aqui e ali, mas a gente não perde muito. Eu acho que realmente eu me importei mais dessa parte aqui, porque o que a gente tem antes do momento entre o Moonlight e o Guts é basicamente o pessoal vivendo que nem uma família, falando que eles estão que nem uma família e tal. É meio chato, essa parte pra mim ela é completamente descartável, porque é um daqueles momentos Miura kawaii, tá ligado? É fofinho, tá ligado? É coisa fofinha. Acabar meio que ignorando, pulando isso. Claro, a única coisa que importa aqui é loli, pelada, é cídrico, mostrando músculo. E é isso basicamente que a gente tem nessa análise, nesse negócio aqui, cara. É basicamente isso. Bem, o dia passa, né? O dia vai passando e tal, Mas, voltando pro vídeo, a gente vê muita coisa ali interessante. O Garoto da Lua brincando com as fadas e tudo mais. E o Rei das Fadas desconfiando do garoto. Afinal, não é qualquer um que consegue entrar na ilha ser bem recebido por todas as criaturas. Inclusive o Rei das Fadas fala no momento ali que as criaturas mágicas, os elfos e etc. não estão na defensiva, não sentem hostilidade no Moonlight. E isso é bem bacana, cara, isso é bem interessante. Coisa que eu vou falar daqui a pouco, que eu acho que pode ser. E capítulo vai, capítulo vem, folha vai. Tem muitos momentos bem fofinhos que eu poderia estar falando aqui, mas eu vou pular. Entre a família ali que o Guts formou, mas infelizmente ele não tá fazendo parte, né? Porque eles são pais divorciados, né? E infelizmente o juiz deixou toda a guarda pra Casca. Fazer o quê, né? É a vida, é a justiça brasileira. O que a gente pode fazer, né? Pois é, né? Críticas sociais? Não sei. Voltando pro capítulo, a noite chega, a Casca vai dormir lá com o Moonlight Boy e ela tem um sonho bem estranho, né? Ela começa a se perguntar quando foi que ela viu o garoto, né? O Garoto da Lua. Ela acha que não viu ele antes naquela praia, naquela noite. Ela acha que ela viu ele muito antes. E ela se põe a pensar, né? Lembrando que nos capítulos anteriores, ela acaba mencionando que ela não se lembra de tudo perfeitamente. As coisas vêm como se fossem lapsos de memória, mas ela tem consciência das coisas sim. Tanto que ela não demora muito pra
reconhecer o Garoto da Lua quando vê ele ali pela primeira vez de novo depois de recuperada. Então ela tá dormindo e tal, e ela se lembra daquele arco da Torre Proibida, onde o feto maligno, o fetolino, protege ela daqueles seres, aquelas almas ali, e ela descobre que aquele ser ali, aquele bebê monstro, é o Moonlight Boy. E quando ela levanta da cama no meio da noite, o Moonlight Boy não tá ali, o Garoto da Lua sumiu e tal, e ela olha pela janela e ela vê o Guts atrás do Garoto da Lua, olhando pra lua, e nesse momento ela desce desesperada correndo, e eu não entendo porquê, né? A gente tem um belo histórico aí do Guts sobre ele lidar com crianças, né? Desde o arco dourado, desde do arco de ouro, desde do arco das crianças perdidas, o Guts, o cara pode abrir um berçário, mano. É muito eficaz quando você se cuida de crianças. Interessante, foi bem marcante esse momento, pois muita coisa, muita teoria que está se formando, eu acho que se fortaleceu mais ainda, e o que a gente já achava e só precisava de ter certeza, né, foi confirmado, né? A gente vê o Moonlight Boy falando pela primeira vez, mas pela cara do Guts, parece que essa voz ele reconhece. E sim, pessoal, é o Griffith voltando ao normal. O Moonlight Boy fala: eu tive um sonho, eu sonhava que era abraçado por um calor nostálgico, cara. E vira o Griffith, e ele tá chorando. Nesse momento, cara, foi de arrepiar, velho, foi de arrepiar. Aposto que o Guts também ficou muito arrepiado, porque pela reação do Guts, a voz que saiu da boca do Garoto da Lua não foi de uma criança, foi a do Griffith. Se você olhar ali atrás, tem a Casca, ela acabou de sair e ela vê o quê? O Griffith, cara, nossa, é aquela reunião que tava todo mundo esperando, cara. A gente não sabe o que vai acontecer daí. Boa parte, só algumas páginas desse capítulo que realmente eu vou pegar pra analisar, porque, cara, esse foi um daqueles capítulos bem devagar, mano. Vou falar a verdade. Foi mais aqueles capítulos pra mostrar a família que eles formaram ali, a nova... Mano, só você lendo. É algo assim, aqueles momentos stop no mangá. Mas o final, ele põe muita pressão, muita coisa a se julgar que aconteceu no resto do capítulo. Porque enquanto o Garoto da Lua é inocente, é um ser puro, dentro dele habita o Griffith, que é um demônio, um cara que fez coisas malignas para as pessoas que ele amava e amavam ele, né? A gente não sabe se ele amava, né? Desculpa, pessoal, eu acho que ele não amava ninguém. Ele tá ali chorando, cara. Será que através do Moonlight Boy o Griffith vai se arrepender, alguma coisa? Depois de tanto tempo, depois daquela vez lá atrás, quando o Griffith encontra o Guts e o Zod tá junto com ele, depois de tanto tempo, agora eles finalmente devem ter uma conversa normal, tranquila, entre aspas, já que o Guts e a Casca não podem se aproximar dele, senão a marca vai ativar e vai sangrar, vai enfraquecer os dois. Mas esse é um momento muito crucial para a história de Berserk. Cara, esse foi um dos capítulos assim que parecia muito inofensivo, cara, mas o final te morde, te ataca, bicho, porque é um capítulo realmente muito fofo, muito bonito, muito tranquilo, e o final, ele é apavorante ao mesmo tempo que é muito bonito, ele é apavorante, porque é o filho do Guts, da Casca, sendo possuído pelo Griffith. Cara, é uma questão que julga muito, e ao mesmo tempo que parece que o Guts ainda odeia pra caramba o Griffith, e quer ir embora da ilha por causa do Griffith. Ele aprendeu a gostar muito do Garoto da Lua. Ele deve ter entrado em choque ao perceber que o Garoto da Lua é o Griffith também. E, cara, é uma questão que vai pesar muito no julgamento do Guts. E o que eles vão conversar ali, os três, claro, se a Casca conseguir encarar o Guts, vai ser algo de extremo... Nossa, vai ser algo muito pesado, cara. Principalmente se quando a Casca olhar pro Griffith, ela não tiver aquela reação apavorante de lembrar do Eclipse. Ela só tiver essa reação quando olha pro Guts. E vai ser outra coisa que vai pesar muito na história, muito no julgamento do Guts, muito pro rumo final dessa história, cara. Imagina só, cara, o Guts muito puto porque é só com ele que isso acontece pra Casca. Então, é algo que, nossa, vai ser algo bem pesado no próximo capítulo de Berserk. E agora, pessoal, eu vou falar alguns pontos bem interessantes que eu achei. Algo que... Vou falar. Isso foi só uma análise. Eu deixei algumas páginas de fora, porque realmente não tem muita coisa a se analisar, muita coisa a se falar, muita coisa a adicionar, de fato. Mas o que aconteceu nesse capítulo foi um capítulo tão inocente ao longo, e no final foi apavorante, cara. Foi muito apavorante pro rumo de Berserk. Agora, pessoal, eu vou falar alguns pontos bem interessantes que eu posso extrair desse capítulo 364. O Garoto da Lua, o Rei das Fadas, considera perigoso?
O Garoto da Lua tem a capacidade de ir e vir na Ilha dos Elfos, aparentemente, né? Como foi mostrado alguns capítulos atrás, ele consegue usar os portais da grande árvore que o Griffith criou através daquele apóstolo loucão, árvore gigantesco ali. E ambos compartilham esse poder, já que eles estão no mesmo corpo ali. Então o Garoto da Lua consegue ir pra lá e pra cá através desses portais, o que explica como ele conseguiu desaparecer e aparecer tão rápido naquele dia na praia e chegar na Ilha dos Elfos. De algum modo, o rei das fadas ali tá meio encucado com a presença do garoto, já que ele não conhece ele. E quando o Guts e o grupo chegaram na ilha, eles foram recebidos por aquele ser ali, aquele guardião, entre aspas, né, que aquela bruxa criou, e que existe um labirinto mágico onde apenas o Puck sabia como passar por ele, já que ele era um habitante da ilha realmente. O Rei das Fadas ele tem várias linhas de defesa para impedir invasores exteriores. E eu acredito que ele achou muito estranho o Garoto da Lua aparecer simplesmente dali do nada e tal. Inclusive ele passa o capítulo inteiro vigiando o Garoto da Lua completamente. Então ele fica bem de olho nesse garoto. Ele já tem uma suspeita sobre ele. Vai logo! Quando o Garoto da Lua toma o controle do corpo, parece que o Griffith não tem a capacidade de interferir na aura dele, pois durante a estadia dele na ilha, nenhuma das criaturas mágicas se sentiu ameaçada pelo Garoto da Lua. Ou o Griffith não quis interferir, ou realmente ele não podia, a gente não pode saber. Inclusive, essa aura maligna que o Griffith tem, que impedia que o Guts chegasse perto dele, sumiu completamente. O estigma do Guts não pinga uma única gota de sangue perto. No capítulo que o Griffith volta junto com o Zod lá, ele menciona que aquele corpo estava sentindo algo pela casca e pelo Guts. Até por causa que o Griffith salva a casca ali durante aquela luta, com algumas pedras. Então o Garoto da Lua sempre deu uma atrapalhada naquele suposto vazio que o Griffith dizia ter. Agora, depois do renascimento dele no nosso mundo, né? Ou melhor, no mundo de Berserk, né? Porque ele tava naquela dimensão espiritual e ele veio pra dimensão física. O Garoto da Lua sempre interferiu um pouquinho ali na vida do Griffith quando tinha o Guts ou a casca no meio. Tanto que se vocês lembrarem, lá naquela luta onde o Guts e o Zod se unem para derrotar aquele apóstolo trovão, quando o Guts tá indo embora, de longe a gente consegue ver o Griffith encarando o Guts. Será que naquele momento não eram os sentimentos do Griffith, mas sim os sentimentos do Garoto da Lua? Porque afinal, o próprio Skull Knight disse uma vez pro Guts, ele tava lutando ali contra aqueles espíritos quando ele acabou de acordar e tal, depois do eclipse. O Skull Knight fala sobre aquele feto amaldiçoado. Ele sempre iria atrás dos pais dele. Querendo ou não, eu acho que o Griffith sofre um pouco com o Garoto da Lua no corpo dele, porque toda vez que ele vê o Guts ou a casca, os sentimentos que o bebê deles tem com os pais afetam um pouquinho o Griffith. Então eu acredito que talvez isso faça renascer os sentimentos humanos que o Griffith tem. Então talvez isso seja uma fagulha de arrependimento que o Griffith tenha no futuro. Também seria muito interessante a gente saber até que ponto o Griffith e o Garoto da Lua podem ver o que o outro faz. Porque o que aparenta que o Griffith não tem controle sobre sua transformação de noite de lua cheia. E também quando ele volta ao normal no final desse capítulo, ele só se lembra da sensação das coisas que o Garoto da Lua viveu. Tanto que ele fala que ele se lembra, que sonhou algo nostálgico e tal, ali no final desse capítulo. Então, eu gostaria muito de saber até onde essa relação de existência vai. Se um consegue interferir nos sentimentos assim um do outro, então, será que eles conseguem ver o que o outro tá fazendo? Não sei, né? Aparentemente parece que o dia do Garoto da Lua é só dele e o Griffith não pode interferir. E o Garoto da Lua parece não conseguir interferir muito, só interfere nesse leve sentimento que o Griffith tem ou sente, entende? Porque ele acredita ser um ser vazio agora. Ele só tá em busca do seu sonho de fazer um reino. Agora vamos falar um pouquinho do Guts, né? Muito interessante essa parte que mostra ele treinando um pouquinho ali sozinho e tal, porque mostra que ele tá curado, mas ele tá fraco. Eu acredito que não seja tempo que ele precise para descansar e se recuperar, mas sim seja os efeitos colaterais da armadura aparecendo finalmente. Afinal, temos uma pequena mecha de cabelo branco demonstrando isso. Eu acho que essa é a hora perfeita para demonstrar mais efeitos colaterais do uso da armadura. Aparentemente, nada mais relevante para o aumento do poder do Guts foi trazido agora. Ele foi o único que não tá recebendo nenhuma atenção nesse arco, né? Porque esse arco é mais pro pessoal
só, por exemplo, pra Shirk, Faners e pra Casca, é mais pras garotas do grupo. Então ele tá realmente deixado mais de lado nesse arco, pelo menos. Talvez agora seja um ponto de queda do Guts, onde o corpo dele vai começar a se destruir um pouquinho pelos efeitos colaterais da Berserk Armor. Afinal, tivemos várias lutas desde o uso da Berserk Armor, desde a primeira vez que usou até na luta contra o Rei do Mal, onde, cara, ele ficou só o bagaço ali, onde ele teve que aguentar ondas de som ali e por pouco eu acho que não empacotava ali, se não fosse aquelas sereias. Então, eu acho que seria um bom momento para demonstrar outros efeitos colaterais da Berserk Armor no Guts. Então, seria um ponto bem interessante no mangá. Bem, no momento eu só consegui tirar isso desse capítulo. Esse capítulo, ele realmente confirmou muita coisa que já estava confirmada, mas a gente precisava ver. Querendo ou não, ele abriu muita margem para coisas sobre o Garoto da Lua, sobre o Griffith basicamente ser atrapalhado pelos sentimentos do Garoto da Lua. Possivelmente o Garoto da Lua seja uma brecha para a derrota do Griffith, porque aparentemente eu acho que os sentimentos do Garoto da Lua estão fazendo reacender os sentimentos do Griffith, já que ele chora um pouquinho ali no final do mangá, quando ele volta. Talvez ele esteja um pouco arrependido de ter feito tudo isso, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro de Berserk. Muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo e até o próximo vídeo. O emblema tá indo. Não desculpo não, homem é escroto. Feio demais pra ser feminista. Homem tem que se fuder, todo machista. Sua rola verde é fodida. Não olha pra minha coxa, eu vou chamar a polícia. Eu odeio homens, vai se perguntar tudo. Aí, galera, já ativou o sininho? É, galera, iniciamos mais um vídeo e essa foi a última análise do mangá de Berserk. Bem, atualmente é o que parece, né? A gente não sabe se vai continuar, se os assistentes vão continuar ou não, mas essa foi a última análise do mangá que foi feito realmente pelas mãos do Miura. Foi dito ali que ele fez só o rascunho, quem finalizou foram os assistentes, mas eu deixo uma nota de agradecimento a esses artistas fabulosos que finalizaram esse capítulo que o Miura trabalhou pela última vez. Eu tentei, durante essa análise, fazer um vídeo como se a morte do Miura não tivesse acontecido, entende? Então, é um vídeo esquisito, talvez você não se sinta confortável assistindo ele, ou tenha uma opinião errada sobre mim, mas eu decidi fazer esse vídeo não me lamentando pela perda e tal, mas analisando como um fã de Berserk, sabe? Como se o Miura estivesse aqui. E no começo e agora no fim, eu quero deixar minha nota de saudades, né? Que, querendo ou não, é um momento muito sensível pra todo mundo e tal. E eu vou falar um pouco especificamente sobre mim, né? Porque eu perdi muitas coisas agora. Tô meio sem foco em algumas coisas. E perder essa referência, essa pessoa que fazia parte do dia a dia, que tomou conta aqui do canal, a obra dele tomou conta do canal Emblema. Esse canal continuou basicamente quando eu conheci Berserk, ele se tornou mais ainda a minha casa. Então o Miura me ajudou muito em algumas coisas assim. Completamente indiretamente, né, por causa da obra dele, e tudo que eu podia fazer era fazer uma última análise, como se ele estivesse aqui. Eu queria deixar aqui um último adeus, sabe? Eu sei que não vai ter Berserk, e eu quero muito ver o final, mas eu fico feliz que esse último capítulo tenha servido pra mostrar folhas assim como mais ou menos a gente, tá ligado? A gente formou uma família. E no final, o que a gente pode ter foi como uma última gota no orvalho pela manhã. Que foi o último capítulo que o Miura fez. Então, é um adeus. Realmente foi um adeus muito pesado. Não vou dizer perfeito. Foi muito cruel da parte dele. Mas eu não tô tão chateado de não ver o final de Berserk pelas mãos dele. Mas eu tô chateado realmente porque um Miura se foi. Então, é isso que me deixa, sabe, completamente desconfortável, completamente com saudade, porque o Guts, ele sempre vai estar aqui, ele sempre vai estar nos animes, nos filmes, no mangá, mas o Kentaro Miura acabou, se foi, entende? Ele como ser humano, ele como artista, e ele como minha inspiração. Esse é um vídeo que eu deixo como um memorial, né, pra pessoa que me inspirou a continuar a desenhar, a buscar minha melhoria nesse sentido de arte, entende? Então, eu tenho muito a agradecer a esse ser humano maravilhoso, Kentaro Miura, que infelizmente a gente não
sabia muito sobre sua vida pessoal, mas que se dedicou ao máximo de fazer esse mangá maravilhoso e fez outras obras aí. Inclusive uma obra aí que tava saindo agora, mas tá cheia de potencial também, mas infelizmente foi cancelado. Muito obrigado, Kentaro Miura, pela sua existência, pela sua, sabe, pelo seu carinho no que você fazia, entende? Então, muito obrigado, Kentaro Miura, descanse em paz e adeus pra sempre. Espero um dia que a gente possa sentar numa fogueira e admirar a noite escura, iluminada apenas por pequenas fogueiras que são pequenos sonhos, como o Guts fez uma vez. E como o Guts uma vez disse, ele morreu fazendo o que ele mais gostava. Muito obrigado, Kentaro Miura. Muito obrigado, Guts. Obrigado a todos os participantes do grupo do Falcão, todo o pessoal aqui do canal que é fã de Berserk e acompanhou os vídeos de Berserk. Eu agradeço de verdade. E espero que todos vocês melhorem dessa falta que o Kentaro Miura vai fazer no mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.